consagrando o Brasil a Nossa Senhora, entregando a sua família nas mãos da Virgem Maria. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço. Olá, meus queridos alunos, meu muito bom dia a todos vocês, alunos do quinto ano A e também do quinto ano B, ou boa tarde se você vai assistir esse vídeo no horário da tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um dia das nossas aulas, das nossas atividades, tá bom? Estamos retornando, né? Estamos voltando hoje, nessa terça-feira. Vamos falar sobre duas disciplinas, tá? Vamos ter duas aulinhas. Vamos falar sobre ensino religioso, vamos falar sobre o mês mariano, né? Sobre Maria. Esse mês aí, que é o mês das mães, também por ser mês de Maria, né? E vamos fazer também uma aulinha de português, uma aula de interpretação textual, tá certo? Então agora a gente vai se direcionar para as páginas do nosso livro, tá bom? Eu daqui, você daí, e a gente conversa. Vem comigo? Então, crianças, aqui está a nossa página do nosso livro que nós vamos trabalhar hoje, tá? Aqui no capítulo 6, vamos falar sobre culturas singulares em um Brasil plural, tá? Quando eu me refiro ao Brasil, um país plural, a gente está falando da nossa cultura, né? É plural por quê? Porque tem várias culturas, porque é muito rico, é muito diversificado, graças aos vários povos, né, que moram aqui, que se misturaram, né? Nós vimos, né, em geografia a miscigenação. O que é essa miscigenação? É a mistura de povos. Então, Brasil plural, porque nós temos vários povos aqui, certo? Então, muitas comunidades elas ainda não preservam os costumes, as tradições que herdaram com os seus antepassados, né, com os povos, com os mais velhos. Na dança, na música, na alimentação, nas histórias, no artesanato. Então, aqui você vê uma imagem, né, o que será que essa imagem vai despertar em você? O que é que você imagina? Aí é da artesã que está fazendo essa escultura, né? Então, vocês já viram esculturas? Eu creio que sim. Aqui mesmo na nossa escola a gente tem, né, várias imagens que são esculturas. Nós temos a Nossa Senhora lá na frente. Nas nossas salas também nós temos as esculturas, né? E então, essa aí é uma escultura que ela é bastante famosa, não aqui na nossa região, tá? Que é chamada boneca namoradeira, tá? A boneca namoradeira tem essa característica que você está vendo, sempre com as mãos no queixo, como se ela estivesse observando, né? Algo, como se ela tivesse, ela é um tipo de escultura popular que ela serve para enfeitar as janelas, nas sacadas, nas varandas das casas, tá bom? Eu, pessoalmente, ainda não vi uma boneca namoradeira aqui na nossa região, tá? Mas ela é muito comum na região do Nordeste, por exemplo, ok? Sempre assim, nessa posição, com as mãos no queixo, como se ela estivesse observando as pessoas que estão passando pela rua, tá bom? Olha só, os olhos fechados, tá certo? Então, como se ela estivesse descansando. É uma obra, assim, com uma sensibilidade muito bonita, tá certo? Então agora aqui, virando a página, você vai ver aqui uma reportagem, tá? Você vai ler essa reportagem, ela vai vai apresentar para vocês informações sobre como vivem alguns povos indígenas no Brasil hoje, né? O que você sabe sobre os povos indígenas, né? Que a gente tem sempre em mente algo, a gente já viu algumas reportagens. Aqui em Guarapiranga a gente já teve um desfile de 7 de setembro do ano de 2019 que falava sobre essa cultura indígena aqui na nossa região. Então a gente já tem algo, né, algum conhecimento sobre os indígenas. Mas o que você acha? Você acha que existem diferenças entre o modelo de vida dos indígenas, dos que vivem hoje para os que viviam no tempo da colonização, né? Você acha que é idêntico? Será que eles vivem da mesma forma quando os portugueses chegaram aqui no Brasil para colonizar essa região? Tá? Então você vai ler todo esse texto com bastante paciência, tá? Porque você vai precisar dele como embasamento para responder as questões lá atrás, tá? Então a gente vai ver como vivem os índios hoje. Você vai ler por toda parte, tá?
Leia com paciência, se precisar, leia 2 vezes. Você vai ler Mistureba e você vai ver nas cidades, tá bom? Tudo que representa essa cultura aí. E aí sim, depois que você terminar de ler o seu texto, você vai fazer a interpretação oral, que diz assim: de acordo com a reportagem, o que se pode concluir sobre a vivência entre pessoas de diferentes culturas? E depois você vai responder: em sua opinião, qual é a importância de conhecer a cultura dos outros povos, como os indígenas? Já que nós não estamos aqui em sala, frente a frente, você vai responder isso de forma escrita no seu livro, ok? E aí nós temos a interpretação escrita, tá? Na primeira questão ele está pedindo: escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Então você vai ler, tá? O texto para poder responder quais são essas características. Na segunda questão, a reportagem Como Vivem os Índios Hoje apresenta 3 intertítulos: Por Toda Parte, Mistureba e Nas Cidades. Intertítulos são esses pedaços aí como se estivessem dividindo o texto, ok? Aí ele quer saber qual é a função dos intertítulos em uma reportagem. O que você observou sobre esses intertítulos, né? É como se ele estivesse dividindo textos em partes e sobre essas partes ele vai dar esse título para falar sobre isso, tá bom? Então veja para você, qual foi a função dos intertítulos nessa reportagem? Na letra B, você vai relacionar cada intertítulo a seguir ao conteúdo apresentado nele. Você tem 1, Por Toda Parte, 2, Mistureba e 3, Na Cidade. Você vai ler essas frases, tá? E vai relacionar com os números aí de cima, ok? Na questão 3, você vai reler o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. De quem é essa fala? Veja lá no texto. Que pontuação é empregada para sinalizá-la? Tá? A gente tem uma pontuação aí nesse texto, né? Qual é essa pontuação? Isso mesmo. As aspas, né? É elas que estão dando ênfase aí a essa frase. E aqui na página seguinte a gente tem: com que objetivo o repórter utilizou a fala de outras pessoas em seu texto? Assinale a alternativa correta. Você vai ver qual dessas alternativas, tá? É a alternativa que descreve a intenção do repórter. Por que ele usou falas de outras pessoas? Leia com calma e marque. A quinta questão você vai dizer: releia o trecho a seguir. Nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem o seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Você vai ver aí, o pronome eles retorna qual expressão usada anteriormente? Ele está se referindo a alguém. A quem? As aldeias, as terras ou os índios? Observe aí o seu trecho e marque a alternativa correta. E na letra B, o emprego do pronome eles no contexto acima permite. Marque a resposta correta. O que é que ele quer? Tá? Ele quer evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente? Ele quer repetir uma expressão empregada anteriormente? Ou ele quer omitir uma expressão empregada anteriormente? Tá? Verifique aí para marcar a sua alternativa correta. A reportagem é um texto jornalístico que indica sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita, oral ou apresentar falas ou depoimentos de especialista, a fim de comprovar os fatos apresentados. Então, a gente tem a reportagem que a gente vê nos telejornais, né? A gente tem características próprias desses telejornais. Nós temos alguém apresentando, nós temos alguém falando sobre aquele assunto, nós temos imagens, às vezes nós temos gráficos. Então há uma série de coisas a serem atribuídas à reportagem dos telejornais, né? Mas também nós temos reportagens textuais, né? Que são escritas em textos, em livros, em jornais, como essa que você acabou de ler no seu livro, certo? E temos também aquelas reportagens virtuais, né, que é feito também parecido com os telejornais. Então é isso, gente. Quero que vocês leiam também até essa página aqui, dos povos indígenas isolados e de recente contato, tá? Que ainda existem povos indígenas, sim, que têm pouco contato com os brancos, né, como eles chamam, que nós nem somos considerados 100% brancos, né? E tem a cidadania no dia a dia, que é muito importante para você ver a mudança na vida dos indígenas, tá?
E respondam aí essas alternativas A e B. Quais as consequências da chegada dos europeus? O que foi que aconteceu com os indígenas com essa chegada? E o que você sabe sobre a cultura indígena? Por que devemos valorizar a cultura dos povos indígenas, ok? Se não der para responder aqui, você responda no seu caderno. Bom, meus amores, a nossa aula de finalizando por aqui, ok? A gente se vê daqui a pouquinho para a nossa aulinha de ensino religioso. Uma beijoca, fiquem com Deus e até logo!